Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com você, Sheikh Rodrigo, falando direto aqui do Centro Islâmico do Paraná, na Mesquita da Santa Felicidade. Olha o meu papelzinho aqui, estou aqui na Mesquita da Mussala da Santa Felicidade, conforme nós anunciamos e combinamos com todos, e estaremos respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas questões teológicas e jurisprudência islâmica que todo mundo, as pessoas enviam aqui para o nosso canal. Bom, vamos começar então hoje, essa live aqui ao vivo, tá ok? Eu estou aqui com vocês aqui, falando aqui no, como é que é o nome? No Facebook, que algumas pessoas chamam de Fitnabook, né? Beleza, né? Tá ok, vamos lá então. Respondendo algumas perguntas, tá ok? Eu vou fazer o que com vocês? Vou responder algumas perguntas e vamos para as próximas, ok? Bom, primeira pergunta que mandaram para nós. Falaram assim, Sheikh, a pergunta é sobre orar na frente, orar no local onde tem estátuas. Pergunta número 1. Orar onde tem estátuas. Claro, a pessoa mandou a pergunta, a pergunta correta dela, a pergunta que ela colocou foi o seguinte, diz assim, Sheikh, eu oro, na minha casa somente eu sou muçulmana e na minha casa minha mãe tem vários quadros, imagens, né, de santos, enfim. Como que eu faço para rezar? Posso rezar mesmo assim? Bom, a pergunta da irmã então se ela pode rezar, se ela pode rezar com onde tem imagens, não é? Se ela pode rezar onde tem imagens. Bom, o correto é o seguinte, o profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele disse assim, que os anjos, os malaika, os anjos, eles não entram nas residências onde tem cachorros e tem imagens. Claro que eu não vou entrar nesses detalhes, não vou falar sobre isso. Mas a pessoa que ela é muçulmana, somente ela é muçulmana e sua família. E a casa não é dela, a casa é do pai, é da mãe, da avó, do tio, né? Enfim. Como que ela faz para rezar? Sim, o muçulmano ele não pode fazer suas orações em direção onde tem uma imagem, uma estátua, uma foto. Não pode. Nem que seja um animalzinho, pode ser um desenho do cachorro, um quadro do cachorro, não pode também. Não pode, porque muitas proibições do Islã veio para que os muçulmanos não se assemelhassem ou repetissem as práticas dos pagãos, que era justamente orar diante das imagens. Portanto, o muçulmano ele não pode fazer suas orações tem uma imagem na sua direção. Agora, como que você faz? Está na parede, está na sala, tudo. Procure fazer a oração num local onde não tem nada na sua frente. Claro, não vai rezar na frente do espelho. Não vai rezar na frente do espelho. Não vai rezar na frente do... Como é que se fala? Não vai rezar na frente do espelho. Não vai rezar onde tem fogo, né? Não vai rezar na frente de um quadro. Isso não, porque isso vai atrapalhar, tirar a concentração da pessoa. Além disso, não deve rezar. Como você reza? Como você vai fazer então? Escolhe um local da sua casa onde não tem imagem. Onde não tem imagem na frente de você. E se Deus quiser, a oração é válida. Se Deus quiser. Inshallah. Pergunta número 2. Sheikh. Estava demorando. Essa pergunta tem que botar no põe na tela. Imagina, Sheikh Rodrigo põe na tela. Não, que coisa séria, não é põe na tela. A pergunta aqui é... Pergunta que é assim, Sheikh. Para o casamento islâmico ser considerado válido, deve ser feito na mesquita? Para casar na religião islâmica, o casamento tem que ser feito na mesquita? Põe na tela com você, Sheikh Rodrigo? Não é uma condição para a validade do casamento, tá? Não é uma condição para a validade do casamento a pessoa casar na mesquita. Não, casar na mesquita não é uma condição para a validade do casamento. O casamento islâmico ele se concretiza quando tem as testemunhas, duas testemunhas, pelo menos uma pessoa que conhece a outra. Imagina um ser humano casar com que o homem, ninguém conhece ele, casa com uma mulher que ninguém conhece ela,
numa terra que ninguém conhece os dois. Sei lá se isso chama casamento, é meio estranho, as pessoas normais não fazem casamento assim. Bom, não há uma condição casar na mesquita. É necessário sim ter os testemunhas, ter a palavra que nós chamamos de wali, que significa o tutor, ou um responsável, que é alguém masculino, pai, irmão, tio, filho, né, da mulher, para realizar esse matrimônio. Na realidade, o casamento na mesquita é uma prática que só existe aqui no Ocidente, você sabia? É muito raro os muçulmanos, eu nunca vi pelo menos, quando eu morei no Líbano, morei no Catar, morei na Arábia Saudita, vinha nos países muçulmanos, eu nunca vi alguém ir na mesquita para fazer o casamento. Não, a mesquita é local de fazer as orações, é local de ter aula de religião, palestra de religião, não é local de casamento, né? Mas talvez como as pessoas vivem aqui no Ocidente e têm essa tradição de casar na igreja ou sacramentar o casamento somente na igreja, pode ser que as pessoas tomaram isso como um hábito, né, de fazer o casamento nas mesquitas. Não, nas mesquitas não se fazem casamento. O que eu estou falando aqui, local de oração, não tem isso, local de oração, as pessoas rezam, entra a noiva, tudo isso daí, não, isso não se faz. Então, o que faz? No centro islâmico, as pessoas vão lá na mesquita ou no centro islâmico e vão, com as testemunhas, vão registrar ou testemunhar este casamento. O casamento na mesquita ou o casamento na mesquita, ele não existe no Islã Santo Antônio, né, santo casamenteiro, não existe sheik casamenteiro, não existe mesquita casamenteira, né? Não casar na mesquita não torna o casamento sagrado. O casamento ele é sagrado quando ele é válido, ele é legal, é casado quando ambas as partes conscientes, né, e querem realizar esse casamento, construir uma nova família através do casamento, diante das testemunhas, onde o homem pede a mão da mulher, da noiva, sua noiva para o seu pai dela, o irmão, o tio, alguém que ela conheça, que ela indica que tenha responsabilidade legal sobre ela, né? E isso pode ser em qualquer local, né? E realmente nos países muçulmanos isso se faz em casa. Quando se faz o pedido de casamento, aceita ou não, se faz em casa, né? E depois se marca a festa. Mas casar na mesquita, fazer o casamento no local de oração, isso não é novidade, Isso parece que é uma coisa moderna, bem moderninha, essas coisas aí, né? Bom, o que acontece? Realizar o casamento na mesquita quer dizer o quê? Documentar ou ter uma certidão de casamento expedida por um centro islâmico ou uma mesquita. Isso é o correto, isso é o válido, né? Mas a pessoa pode fazer isso, levar o sheik, convidar o sheik, né, as testemunhas para a sua casa, para um salão de festas e fazer o casamento, né? Bom, tá entendido? Põe na tela. Bom, 3. Bom, né? Isso é verdade, né? Bom, 3. Quando a mulher faz a ablução, ela falou assim, quando a minha irmã fez uma pergunta assim, quando a mulher faz a ablução, faz o wudu, a ablução, ela, por acaso, ela tem que lavar toda vez o cabelo? Imagina, 5 orações por dia. 5 orações por dia. Imagina o que acontece se a mulher, ela tem o cabelo comprido, imagina como é que ela faz para lavar o cabelo todo. Né? A mulher, para fazer as orações, tem que lavar o cabelo todo. Chega na terceira e depois de um mês o cabelo dela caiu todo. Né? Não é obrigatório a mulher lavar todo o cabelo para fazer as orações. Não. A mulher basta ela passar a palma da mão úmida, deixa eu tirar daqui, sobre a sua cabeça, assim, só isso, né? Sobre a cabeça. Ou quando falo, amsahu biru'usikum, lá passar as mãos úmidas, molhadas, na sua cabeça. Não falou no cabelo, ficar falando assim, não, isso aí é quando tomar banho. Inclusive, a não ser quando a mulher ela necessita tomar o banho obrigatório, né, depois de ter, após a menstruação, ou após a quarentena, ou após teve a relação conjugal, daí sim, ela tem que lavar todo o cabelo, mas ela não tem que lavar todo o cabelo após cada oração. Ela passa palma da mão molhada sobre o cabelo, isso é o suficiente. Facilitar e não dificultar. Pergunta. Eu estou aqui com um Alcorão em árabe, né? E uma pessoa perguntou, disse assim, sheik. A pergunta, bem interessante. Ela perguntou assim, sheik, eu vi que algumas pessoas, elas pegam o Alcorão e beijam na frente.
Ela notou, olha só, eu vou na mesquita e vi que algumas pessoas pegam o Alcorão e beijam, por sinal é respeito. Ela tem várias perguntas em relação ao Alcorão. Primeira, o que é a história essa de beijar o Alcorão? E segunda, ela disse assim, se precisa se lavar, fazer a ablução para pegar o Alcorão. E diz assim, e é verdade que a mulher quando está no período menstrual, ela não pode tocar no Alcorão? Ela não pode ler o Alcorão? São 3 perguntas relacionadas com o Alcorão com minha irmã. Era lá do... eu tenho um nome, esqueci a cidade. Enfim, importante a pergunta. Primeira pergunta, ela disse, que história é essa quando os muçulmanos pegam um beijo ao Alcorão? Bom, primeiro o profeta Muhammad, claro, o Alcorão não existia nessas páginas assim, como está assim bonito na época do profeta. Obviamente que eles não pegavam o Alcorão, primeiro o Alcorão foi compilado em tipo pergaminhos, né? Eles não pegavam pergaminho e ficavam beijando, não pegavam tábua e ficavam beijando, não pegavam uma pedra lascada e ficavam beijando, não. Esse hábito veio depois dos muçulmanos, que é algo assim como os muçulmanos tomaram como tipo uma forma de reverência ao Alcorão. Isso é mesmo. Porém, isso a pessoa não deve fazer, criar isto uma sunna. A pessoa acha, se eu pegar o Alcorão e não beijar, eu estarei desrespeitando o Alcorão. Não, porque o Alcorão próprio não fala disto. Não fala disto, tá? Então não se beija o Alcorão. Porém, se você entrar na mesquita, ver aquele tiozinho que senta na parede da mesquita, e ele pegar o Alcorão, beija o Alcorão, não vai você lá dizer pro tio, tira a mão, não faz isso, é bíblia, é errado. Não faz nada disso. É um sinal de reverência que as pessoas têm, mas você não tome como um hábito. Não tome como um hábito beijar o Alcorão. E é mencionado, né? Eu não lembro agora o nome desse, mas é do 2º, 3º século do Islã, que ele pegava a página do Alcorão assim, né? Pegava a página do Alcorão e dizia assim, essa é a palavra de Deus. Né? Beijava o Alcorão e dizia que essa era a palavra do meu Senhor. E se a pessoa fazer isso de vez em quando, não há problema, mas não toma isso como um hábito. Segunda pergunta, se tem que fazer a ablução, né? Se tem que se purificar para tocar o Alcorão. Sim, tem que se purificar para tocar o Alcorão. O profeta Muhammad deixou um dito que ele disse assim, La yamassu al-mushaf ou al-Qur'an illa tahir. Não tocam no Alcorão, não encostem no Alcorão, a não ser quem está purificado com a ablução maior. Feito com a ablução, wudu. Agora, se a pessoa eventualmente está limpando a casa, está lavando a casa, está fazendo algo, está sem ablução, tem que tocar o Alcorão, tem que segurar o Alcorão, está sem wudu, daí isso é tolerável, porque é por necessidade. Agora a pessoa diz assim, olha, eu quero ler o Alcorão, eu posso fazer a ablução, mas eu não quero. Hoje eu fui no banheiro e eu não quero lavar as mãos e quero ler o Alcorão assim mesmo. Daí não pode, é errado. É um pouco falta de respeito com o livro sagrado para nós muçulmanos. E a terceira pergunta dessa nossa irmã, é verdade que a mulher, quando ela está no período menstrual, ela não pode tocar no Alcorão? Como é que ela faz para ler? Bom, na realidade, algumas pessoas falam assim, que a mulher, quando ela está menstruada, ela está impura. Gente, a palavra correta não é impura. Porque vamos dizer assim, a pureza física, material, né? A princípio todo ser humano ele é puro. A princípio todo ser humano é puro. O ser humano ele não contamina, né? Seja muçulmano, o homem, mulher, ele não contamina, né? Agora o que torna o que é chamado de impureza significativa ou impureza física é quando você tem contato com urina, fezes, o próprio esperma, né? Carne de porco, bebida alcoólica, tudo isso, se ter contato com você, né? Ou aquilo que sai da uretra, né? Tudo isto é considerado impuro. Aquilo que sai disso é considerado impuro. Se entrar em contato, é considerado que a pessoa ela está no estado de impureza. Então, para fazer as orações, os atos religiosos, ela deve então se purificar, fazer a ablução, né? Lavar as mãos, boca, nariz, rosto, tudo. Já a mulher, quando ela está no período menstrual, o sangue da menstruação que ela passa esses dias, né? Isso torna ela impossibilitada de fazer a ablução, né? Porque seria a mesma coisa que alguém que tivesse urinando sempre. Como é que ele vai fazer a ablução, né? Aí não tem como, né? Então o que ela faz, a mulher? No período que ela está menstruada, no período menstrual, ela não pode tocar no Alcorão, mas ela pode recitar o Alcorão, para não esquecer. E se ela pegar
a tradução do Alcorão. Se ela pegar a tradução do Alcorão, dos significados dos versículos do Alcorão em português, pode? Pode. Não pode tocar no Alcorão em árabe, que foi a língua da revelação. Ela também não pode fazer as orações, não deve também fazer o jejum, nem ter relações sexuais e nem permanecer dentro da mesquita. Passar pela mesquita pode, mas permanecer dentro da mesquita ela não pode, não deve, porque ela necessita da purificação maior. Outra pergunta. Está quase terminando. Sheik, o correto isso aqui é um amigo nosso lá de São Paulo. São Paulo. Falei assim, ó, firmeza, mano. Firmeza lá, os manos lá de São Paulo. Eu não vou mandar o nome do nosso amigo aí, né? Mas ele mandou a pergunta assim, ó, Sheik, o correto é converter ou reverter? Bom, isso não é um problema técnico, né? Olha, converter ou reverter, na frente de Deus, Deus não vai perguntar isso para você. Vai perguntar como é que você morreu, tá bom? Porém, converter, as pessoas têm aquela ideia que se converteu ou me converteram, porque converter dá aquela impressão que essa mudança veio de fora para dentro, né? Alguém me obrigou a converter ao Islã. E reverter, parece que a pessoa era muçulmana e voltou diz que a pessoa era muçulmana e agora parece que voltou a ser muçulmana, voltou para o Islã. Essa expressão também não é a correta. Tanto faz, seja se converteu ao Islã, reverteu o Islã, o importante é que você siga o Islã da forma correta e pratique o Islã e morra muçulmano. Sheik, tem que trocar de nome quando se converte? Não é que tem que trocar de nome quando se converte. Não é que tem que trocar de nome quando se converte. Alguns muçulmanos eles trocam de nome, não tem problema nisso algum, né? Porém, não é uma condição para a pessoa ser um bom muçulmano religioso, que ele tenha se convertido, que ele tenha trocado de nome. Não, o profeta Muhammad ele trocou alguns nomes e a maior parte das pessoas que se converteram ao Islã na época do profeta Muhammad não trocaram de nome. Omar, quando se converteu ao Islã, ele não trocou de nome. Ali ibn Abi Talib, quando se converteu ao Islã, ele não trocou de nome. Uthman bin Affan, quando se converteu, não trocou de nome. O profeta de Deus ele trocou o nome daquelas pessoas que seus nomes são contrários ao significado do Islã, ou aquele nome, por exemplo, o cara é muçulmano, o nome dele, leitão, né? Porco, bicho, sei lá, bebum, né? Servo da cruz, servo da estrada. Não, daí não pode, daí vai trocar de nome, vai ter um apelido entre os muçulmanos, mas não é uma condição para a pessoa ser um muçulmano perfeito, completo, trocar de nome. Vocês sabem que eu não troquei de nome. E não vou trocar também de nome. Minha mãe deu o nome de Rodrigo por causa da novela, do seriado que estava dando naquela época, O Tempo e o Vento, que é o certo Capitão Rodrigo. Bom, não fui capitão, mas virei sheik, tá bom. Então não é obrigado a pessoa trocar de nome, não, tá? Não é obrigado a pessoa trocar de nome, mas trocar de nome, que bom, é conhecido pelos muçulmanos, tá bom? Vamos terminar? A bota pergunta diz assim, sheik, botar álcool na comida. Se a pessoa não pergunta, não sei se tem umas comidas, as pessoas inventam moda, né? Elas inventam moda. Põe álcool, põe vinho, põe cunhaque, põe todas essas coisas na comida, né? E daí se pode comer essa comida que foi colocada com álcool, bebida alcoólica, vinho, cerveja, se pode fazer tudo isso? É claro que não pode não. Por quê? A pessoa pode perguntar, mas essa comida, mas o álcool evapora. Bom, se o álcool evapora, então o que coloca na comida? Para ficar o gostinho. Então, é esse gostinho que não pode. Esse gostinho não. Se botou álcool na comida, não come. Acabou. Mas eu não sabia que tinha álcool. E comi. Agora já era. Deus não vai contabilizar isso para você, porque você não sabia. Igual tem uma pessoa que eu conheço essa semana, essa pessoa ela foi comer uma salada. Ele comeu um prato de salada. E tinha uma salada ali que eles colocam um vinho, sabe? Aqui em Curitiba eles põem algum vinho na salada. Eu conheço uma pessoa aí e ela comeu um monte de salada.
Comeu um monte de salada e quando foi embora já tava dando risada sozinho. Você, pô, essa salada só pode ter vinho, porque a alface não deixa ninguém bêbado, bebinho, né? E depois eu perguntava só, ô moço, essa salada aqui tem vinho? Ele falou, tem, coloca um vinho. Eu falei, meu Deus do céu, viu? Era só perguntar. Daqui a pessoa não perguntou, né? Ficou bêbada de tanto comer salada com vinho. Não pode não. Não pode botar, então, álcool na comida, não estraga a comida, né? A pessoa inventa moda. Bom, outra coisa, Sheik, a pergunta aqui, recebemos hoje essa pergunta, é uma irmã, que ela não mora no Brasil, mas ela disse assim, Sheik, quando eu faço a ablução, a pergunta dela é a seguinte, quando a pessoa toma banho, ela pode fazer a ablução, se lavar já dentro do banheiro, no chuveiro? Pode sim. A pessoa acordou pela manhã, bem cedo, tomou o banho, já intenciona se purificar. É claro, quando está saindo do banho, ela só passa a mão assim e se seca e já está com a ablução. E a pergunta também é que se a pessoa ela pode entrar com o pé descalços no banheiro para fazer a ablução? Pode. Tem duas coisas. Sujeira, e 2, impureza no contexto e sentido teológico religioso, tá? A princípio pode entrar no banheiro de pé descalço para fazer as abluções, desde que você garanta que não tenha a urina ali, xixi de criança, xixi de adulto no chão, daí não pode, daí se encostar, quebrou a ablução. Mas pode entrar de pé descalço sim para fazer a ablução no banheiro, desde que o banheiro seja limpo, né? Tudo bem, vamos terminar? Meu amigo não é muçulmano e ele pergunta se eu posso jejuar o Ramadã com vocês. Bom, esse irmão ele fala o seguinte, ele tem um amigo que não é muçulmano, ele quer testar, né? Olha, meu amigo, eu quero jejuar o Ramadã com vocês, posso ou não posso? Será que posso? Você deixa o jejuar? Bom, nós não podemos impedir a pessoa de comer, como não podemos obrigar a pessoa a não comer, né? Ele não é muçulmano e quer jejuar com os muçulmanos para conhecer o Islã. Eu recomendo a pessoa conhecer primeiro o Islã, mas você fala para seu amigo o seguinte, olha, o jejum é um ritual, é uma prática religiosa, é um ato de adoração, é um mês sagrado para nós, o Ramadã, tem um significado importantíssimo para nós. Se você quiser jejuar o Ramadã, jejuar alguns dias para ver como é, fique à vontade, porque nós não podemos proibir a pessoa diz, olha, eu não quero comer hoje, não, você não é muçulmano, você vai ter que comer, não pode jejuar. Não, ninguém pode falar isso para a pessoa. Seja bem-vinda, mas sempre lembrando que o objetivo maior do jejum é a pessoa, ela vai ter sentido maior o jejum em sua vida quando ela entrar no Islã. Porque Deus fala no Alcorão, Surah 2, versículo 183, ó aqueles que creem, ó fiéis, ó crentes, foi prescrito para vós o jejum, como foi prescrito para os outros que vieram antes de vós. Então o jejum, ele vai ter mais efeito na pessoa se a pessoa acreditar naquilo que foi revelado por Deus através de seus mensageiros. Então deixe seu amigo jejuar, né? Não cobra dele, não exige dele, não fica dando regras para ele, faz isso, pode fazer aquilo. Olha, nós jejuamos assim e assim. Se quiser jejuar conosco, vindo na minha casa quebrar o jejum, indo na mesquita quebrar o jejum, deixa ele à vontade, seja bem-vindo, tá ok? E a última pergunta para terminar, para encerrar, a pessoa que chega e colher a sua recomendação para quem vai começar o Ramadã. Bom, na realidade, acho que faltam 48 horas ou 72 horas para começar o Ramadã. Provavelmente o Ramadã, se não for sexta, vai cair no sábado, né? Se não for sexta, vai ser no sábado. Nós vamos saber na realidade amanhã. Amanhã nós vamos ficar sabendo na realidade quando que é o Ramadã. O que acontece? O Ramadã é um dos pilares do Islã, né? Deus prescreveu o jejum para os muçulmanos para que eles possam provar um pouco do sentido verdadeiro da fé, o verdadeiro sentido da fé, o temor a Deus, abdicar daquilo que Deus permitiu durante um certo tempo. É uma educação. O Ramadã, ele é uma escola para quem sabe jejuar. Por isso o profeta Muhammad disse assim, quem jejuar, hadith narrado por Abu Huraira, que está no Sahih al-Bukhari, no Sahih Muslim, o profeta diz o seguinte, quem jejuar o Ramadã, né? Quem jejuar o Ramadã com fé,
esperança na recompensa divina, terá seus pecados perdoados. São 4 frases aí. 4. Anota aí. Quem jejuar o Ramadã, tá? Anotou? Tá registrado na borroleira. Quem jejuar o Ramadã com fé e esperança na recompensa de Deus, 3, terá seus pecados perdoados. O que é o jejum? Linguisticamente, jejum é se abster de comer e beber, ter relações sexuais entre o nascer da alvorada até o pôr do sol. Esse é o jejum. Mas o jejum não é somente deixar de comer e beber. O jejum é atender o chamado de Deus. Tem pessoas que o jejum é só não come e não bebe. Mas tudo que ele fazia antes do Ramadã, ele faz no Ramadã. Xinga, mente, fala palavrão, desbocado, ofende. Daí tá errado. Aí não pode de jeito nenhum. O jejum é uma educação. Então quem jejuar o Ramadã, o mês inteiro do Ramadã, com fé, acreditando que este mandamento de Deus deu esse mandamento para as pessoas jejuarem, os muçulmanos jejuarem, nesse mês sagrado do Ramadã, por fé, que é um dos pilares do Islã, por fé que Deus mandou os seus servos jejuarem, porque os outros profetas também jejuaram com fé e esperança na recompensa de Deus. Quem quiser perguntar que jejum, mas eu estou jejuando porque meu pai e minha mãe falam. Eu estou jejuando porque eu sou árabe. Se não jejuar fica feio, fica chato. Eu estou jejuando para ficar na moda. Eu estou jejuando para ficar magrinho. Nós estamos precisando também, não. O jejum não. O pessoal fala assim, mas eu estou jejuando para ficar em forma. Não, jejuar por fé, esperando a recompensa de Deus. Então quem jejuar o Ramadã com fé em Deus, que Deus vem que Deus estipulou para você jejuar, esperando a sua recompensa, terá seus pecados perdoados. Então o jejum ele é uma escola, é um treinamento. Você pode ver que no Islã nós temos os 5 pilares do Islã. O primeiro, testemunho de fé, que é La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Esse pilar do Islã, ele fica com você 24 horas por dia até o dia de sua morte. Não tem hora marcada, está sempre com você, porque é a fé. O segundo pilar do Islã, qual é? A oração. Pode ver que a oração são 5 vezes por dia. 5 vezes por dia, todos os dias. Tudo bem, você falha uma, erra outra, não reza outra, esquece a outra, junta ali, mas são 5 orações por dia. Depois tem o zakat, que é aquele tributo, que é aquele imposto, que é aquela doação que o muçulmano faz para o necessitado uma vez por ano. Uma vez por ano. Tem mês? Não tem um mês específico, mas é uma vez por ano que a pessoa faz. E tem o jejum, que também é uma vez por ano, que é só deixar de comer. É só deixar de comer e beber. Só isso. E depois nós temos a peregrinação a Meca, que é uma vez na vida. Então a oração você faz com o corpo, o zakat você faz com o dinheiro, a fé, o testemunho de fé você fala com a língua e com o coração. O jejum você se abstém, você somente não come, se abstém de comer. E a peregrinação você faz com o corpo, com a língua, se abstém de algumas coisas, tem que ir lá para Meca. Então o jejum na realidade ele é uma escola para quem quiser aproveitar. Termino esse dia de hoje, dessa quarta-feira, dia 24 de maio, esperando encontro vocês, que nós estamos e espero encontrar vocês, melhor ainda, no Ramadã. Estaremos gravando alguns vídeos e algumas orientações sobre esse mês sagrado do Ramadã. Agradeço a todos e acho que eu vou responder algumas perguntas. O que vocês acham? Antes de terminar, acho que alguém tinha mandado algumas perguntas para nós. Acho que eu lembro uma pergunta, uma pessoa que ela disse que ela não sabe ler o Alcorão em árabe. Será que a sua oração é válida? Olha aqui, eu não sei as perguntas aqui, vamos ver aqui.
Viu? Que viu? Nós estamos aqui perguntando assim, uma pessoa perguntou aqui, pode comer bolo de aniversário no sábado, Sheik, depois do jejum à noite? Pode comer bolo de aniversário? Comer bolo, pode comer bolo quando quiser, só não come durante o dia do Ramadã, né? Pode comer bolo quando quiser. Depois do jejum, pode comer o bolo, quebra o jejum com bolo, claro. Toma uma tâmara, gole d'água, depois pode comer, que isso é sunna, faz as orações. A pergunta aqui da irmã Khadija é a seguinte: Sheik, eu não sei orar em árabe. Ela quer dizer, as minhas orações serão válidas? Khadija, seguinte, se você não sabe o que precisa em árabe para a sua oração ser válida, se você colocar uma folhinha assim, pequenininha, anota aí, Khadija, é recitar a surah, é dizer em árabe, Allahu Akbar. Isso você sabe fazer. Surat al-Fatiha tem 7 versículos. Você usa uma cola, aqui, pega um papelzinho assim, escreve com nossas letras latinas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 1, Ar-Rahman Ar-Rahim, 2, Malik Yawmiddin, 3. Põe tudo assim na ordem. E você põe no chão assim, no chão não, ou quando for rezar Allahu Akbar, você pode ir usando assim uma cola, enquanto estiver aprendendo, vai lendo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Olha só, você reza 5 vezes por dia. Se você repetir essas 5 vezes por dia, você vai decorar rapidinho. E você, ou pode decorar um versículo por versículo. Repita comigo, Khadija. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Deu, repete 3, 4 vezes, põe no YouTube, escuta um sheik lendo o Corão, Surat al-Fatiha, para crianças, para principiantes, e você vai entender ligeirinho. Escreve no papelzinho o que você tem que fazer. Essa sua cola não tem prazo de validade, você vai lendo, tá? Até decorar. Agora, se é válido ou não, o profeta Muhammad, ele disse assim, dito que os atos valem pela intenção, e saiba que o que você fez de bom coração para Deus, você nunca irá perder. Que Deus abençoe a todos. Nos encontramos em breve, antes do Ramadã. Na sexta-feira terá mais um vídeo para vocês. E mandem suas perguntas e nos encontramos. Até mais. Se você gostou desse vídeo, agora estou imitando os youtubers, né? Se você, como é que eles falam? Se você gostou desse vídeo, compartilhe aqui no Centro Islâmico do Paraná. E se você não gostou desse vídeo, não compartilhe. Compartilhe mesmo assim, pode ser que alguém goste. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.